Amigos do VP, hoje mais um vídeo, vou falar um pouquinho desse fenômeno e revelação Cassino. O Cassino, a história dele é bem interessante. O Cassino é filho do Michelangelo na Fortaleza, até que o crachazinho dele. O Michelangelo, Piaba na Bigorna, e a Fortaleza, Falcon na Sapequinha. Piaba na Bigorna. Piaba dispensa comentário. Bicampeão Sonite, disputou nacional em alto nível. Netinho na Marruá. E a Bigorna, Bigode na Rana. Um grande cruzamento. Entre Bigode Grosso também dispensa comentário, grande raçador. E a Rana também da descendência de Netinho, com grandes filhos aí, uma grande raçadora, irmã da Fantinha, né? Então, a parte do pai do Michelangelo, Piaba na Bigorna, espetacular. E na parte baixa da Fortaleza, Falcon na Sapequinha. O Falcon, zangado na Ágata. Zangado, todo fechado em princesa. Todo fechado em princesa. Corco na Goianita. E a Águeda Monet na Amora. Então, a gente tem aí a princesa, volta Monet, que também tem princesa e tem grandes resultados. Na parte baixa da Sapequinha, ela é filha direta da Sapeca, mãe do Bigode Grosso. Então tem Sapeca em cima e Sapeca embaixo. E Dragãozinho, que é filho do Dragão Negro, volume absurdo, né? Uma genética mais antiga de volume absurdo. Então um passarinho desse, o que tinha com a genética, com a junção de genética dessa, tudo para dar certo. Quem tirou ele foi o Leandro, de Morrinhos. O Michelangelo do Leandro e a Fortaleza do Leandro. O Leandro tem um outro filho do Piaba, que é o Donatello, um passarinhaço. E quando o Leandro pegou o Donatello, ele apaixonou e foi atrás dos outros e pegou o Michelangelo. O Michelangelo veio para ele sem fêmea, desacertado, frio. E o Leandro, eu fui na casa do Leandro várias vezes, eu vou lá várias vezes, né? Direto, e vi o Michelangelo lá, o passarinho repetia muito, mas assim, nunca me chamou a atenção o estilo dele, nada. Eu vi que era um passarinho cantor, não estava tão certo também. E o Leandro acasalou o passarinho, né? Galou com ele lá, enfim, nunca mais viu o passarinho. E querendo agregar, trazer essa genética pro criatório, né? Do Piaba, e com a junção do Bigode Grosso para mim, que é uma genética que eu trabalho também, eu fiquei de olho no Michelangelo, né? E o Leandro nunca puxou ele, nunca testou, nem nada, só ficava na casa dele. E acabamos que a gente fez uma negociação e eu trouxe o Michelangelo pra cá. Antes de trazer o Michelangelo, eu adquiri alguns filhotes do Leandro e o Cassino veio no meio, né? E o Leandro sempre falou, esse passarinho é bom. E trouxe eles pra cá, ele ficou aqui, eu dei um quarto só de pardo, né? Eu separo os pardos, põe um paredão lá, fica um mestre cantando na cabeça deles para ensinar um canto, e o Cassino lá no meio. E o Cassino, diferente de tudo, sempre diferente de todos que eu tirei. Cantando, disposto, repetindo, absurdo, cantava, encantava, cantava tudo quanto é jeito, assim, mas muito diferente de todos os outros passarinhos. Nesse meio termo, o Gabriel Rebouças, criatório Araújo, um abraço pro Gabriel, meu grande amigo aí, fizemos uma amizade muito grande, adquiriu o Cassino. Eu mandava vídeo para ele e tal, fizemos uma negociação e ele levou o Cassino para lá. E ele sempre falando, o Cassino é muito bom, o passarinho é diferente. E eu sempre falava para ele, Gabriel, você quer acertar um passarinho? O Gabriel ainda não tinha revelado o nevoeiro, né? Não tinha revelado os outros passarinhos. Eu falei, Gabriel, você quer um passarinho? É esse aí. Ele não tem, então não era o nome de Cassino, não. É esse filho do Michelangelo, a gente falava, né? Pode guardar, ainda brincava com ele. Eu falei, ó, se a sua casa estiver caindo, tiver um terremoto e a casa estiver caindo, você deixa cair tudo, você abraça a gaiola do Cassino, defende ela e deixa cair tudo nas suas costas. É um sinal assim, cuida dele mais do que tudo, não passa ele por nada, que ele vai ser sua grande estrela. E foi embora. Nesse meio tempo, né, eu já tinha passado o Cassino pro Gabriel, eu adquiri o Michelangelo do Leandro. E trouxe o Michelangelo. E a fêmea do Michelangelo é uma fêmea aberta, boa. E o Michelangelo veio e eu falei, eu vou levar ele no torneio.
né? Ele chegou, eu galei ele. Falei, vou levar ele no torneio. Não tinha torneio, na brincadeira que teve, né? Levei ele, rapaz, o passarinho encheu os olhos na primeira brincadeira. Eu peguei ele numa quinta-feira, levei ele e ele encheu os olhos. Aí na segunda-feira eu ia a fêmea quieta, sem dar um quen-quen, sem fazer nada. Eu falei, Leandro, essa fêmea, não, a fêmea é boa. Aí eu falei, essa fêmea até é doente, ela tá sentida. 4 dias que ela tava aqui, ela, morreu. Eu realmente estava sentindo, fui tentar cuidar, já estava tarde e morreu. E aí eu falei, agora lascou, o passarinho custou acertar, o Leandro passou um monte de fêmea nele, eu com um passarinho desse na mão, né, vi que era bom, que tinha muito potencial, e desacertado, eu falei, agora lascou. E eu só tinha uma fêmea, eu sempre tenho muita fêmea aqui, eu sempre deixo 10 fêmeas guardadas para poder acasalar, porque a gente sabe que a gente tem que trocar e tem que fazer, então eu costumo dizer que eu tenho um estoque de fêmea, né, para tentar acertar passarinho. Só que com o número restrito, né, de transação, enfim, de tudo, eu não tinha mais fêmea, tava tudo parado. E eu tinha uma fêmea sobrando, uma filhota. Aí botei o Michelangelo assim, botei a filhota assim, botei uma tala no meio, a filhota o Michelangelo priu, o mesmo piado. Coincidência divina. Ele nunca tinha escutado a fêmea, ela nunca tinha escutado ele, e o piado era igual. O passarinho já mudou, a fêmea já e a fêmea abriu com ele e ele foi embora. Ele não tava com o mesmo fogo que ele veio com a fêmea dele, né? Porque é mesmo que ele já tinha um tempinho com a dele. E ele era um tiro pra galar, ele ficou meio ruinzinho pra galar. Demorava a ir na fêmea, né? Mas consegui fazer alguns cruzamentos com ele aqui. E nisso continuei levando ele nas brincadeiras. Passarinho espetacular, encantava, rodando a gaiola, a coisa mais linda do mundo, né? Tanto que veio um monte de amigo e falou, você quer disputar? Esse aí é seu passarinho. E eu, uma expectativa grande com ele, né? E quando eu vi o que era o Michelangelo, o passarinho estourado, cantando, e com um volume daquele, eu falei, nossa, eu tenho que ir atrás dos filhos dele de novo, né? Aí fui cutucar o Gabriel. O conselho que eu tinha dado pro Gabriel para não passar o passarinho, eu falei, Gabriel, agora me passa o passarinho. E foi uma luta. O Gabriel duro na queda, rapaz, mas duro na queda. E desisti, desisti várias vezes. A hora que eu investia nele, ele vinha. A hora que a gente conseguia acertar e por pouca coisa a gente não desacertava. E esqueci. E até com um belo dia o Gabriel me liga, você quer mesmo o passarinho? Eu falei, quero. Então eu vou aí pra gente conversar. Aí veio, a gente conversou, acertou e trouxe o passarinho. Pendurei o passarinho tava no começo da temporada, assim, né? Deu uma cantada, deu um canto só. Falei, meu Deus do céu, o passarinho repetia pra caramba quando parte, será que não tá repetindo mais, né? Ele veio pintado, né? E falei, beleza, tá feito. Aí, nesse meio termo, rapaz, o Michelangelo adoece e eu perco o Michelangelo. E um passarinho que eu tinha uma expectativa grande porque os filhos dele estão vindo muito bem. Nisso aí o Leandro tinha um outro filho do Michelangelo lá, que eu até coloquei o nome dele de Rei da Rua, que é Michelangelo no outra filha do Piaba, na irmã inteira do Donatello, então ficou Piaba na bigorna e Piaba na sapequinha. Muito bom passarinho também, repete absurdo, tá pintado, vem preto agora, tem uma expectativa grande nele também, mas vamos lá, é o Cassino, né? E o Cassino, aí peguei do Gabriel, encapei ele com a fêmea, com a filhotinha, e deixei, esqueci. Ele foi começando a acasalar, começar a cantar com ela. Todo dia que eu tirava pôr no sol, ele cantava muito, mas não estava repetindo, dando um canto só. Aí eu falei, rapaz, o passarinho repetia daquele tanto, não está repetindo mais. Aí deixa aí, esqueci. Fomos disputar a temporada e fomos embora. E perdi o Michelangelo, ele ficou doente. Aí me deu um banho de água fria, né? Falei, bom, mas eu tô com os 2 filhos dele aqui, tem mais outros filhos pardos ali, que eu consegui tirar. Vamos dar trabalho, vamos dar continuidade, né, a essa genética. E aí, vamos embora.
E o Cassino começou a aprontar, a embolar na mão, os potes ele derruba tudo, arranca tudo, eu tenho que pôr bebedor com as comidas. Começou a repetir um pouquinho mais, e aí eu comecei a levar ele, andar com ele, levar ele na casa do Dino, a gente fazia umas brincadeirinhas lá, ele começou a cantar muito, e eu fui empolgando. E só que ele é pintado, né? Aí eu levei ele nos torneios aqui, eu punha 8 horas e tirava 9. Eu levei ele 3 vezes. Punha 8, tirava 9. A primeira vez que eu pus, ele já entrou meio assustado, se bateu, começou a cantar um volume. Todo mundo que passava ficava impressionado. 9 horas eu tirava. A segunda vez de novo, 8 horas, 9 horas tirava. E foi só melhorando, e o passarinho crescendo. Aí a terceira vez... De novo, punha 8, tirava 9. Aí na quarta vez falei, eu vou tirar 10. Aí coloquei 8, falei 10, ele tava bem, falei, eu vou deixar ele finalizar. Ou marcar a primeira. Marcou a primeira, cantou 7 tanto na primeira. Eu tirei. Passou, mas eu tirei. Aí eu falei, eu precisava de fazer uma viagem com ele, pra ele pegar a tarimba de viagem, né? Aí tem um torneio em Catalão, falei, eu vou levar. Aí levei em Catalão para ele pegar a tarimba de viagem, carro, hotel, capa, enfim. Aí levei 7 tanto nos 10 também, quase 8 eu ranquei. Opa, o passarinho é diferente, vou guardar, deixar quietinho, muito bom. E deixei. E falei, agora eu vou tentar dar umas mexidinhas, né? Nele diferente. E deixei quieto. Aí ele tava encapado com a fêmea ali, quietinho. E aí ia ter um treino na quinta, eu falei, rapaz, vou levar ele na quinta. Só que eu esqueci de acasalar o passarinho. Ele ficava na capa 24 horas no buraquinho. Eu esqueci de acasalar ele. Porque eu não tava levando, eu tava deixando ele cantar, descarregar. Aí na quarta-feira, umas 5 horas da tarde, eu falei, não, vou levar ele amanhã. Fui lá, acasalei ele, na quinta-feira eu levei. O passarinho transformou o estilo. Ele cantava muito, né? O passarinho para dar 7 nos 10... Mas ele transformou o estilo, cantando, pegando, rodando. Tem até vídeo dele no meu Insta. E o passarinho transformou. Falei, opa, então acho que a mexida é essa. Tem que tirar a fêmea dele e pôr só um pouquinho. Aí beleza, aí deixei quieto. Depois desse treino, disputando torneio e tal, não levei mais. E aí teve um torneio já agora no torneio de verão. Falei, eu vou levar ele. Agora em janeiro. Eu falei, vou levar ele, levei. Ranquei a fêmea dele total, deixei ele cantando e fiz assim, pus pouquinho a fêmea, levei, o passarinho cantou bem, passou bem na primeira, não lembro quanto ele cantou na primeira, eu sei que na segunda ele cantou 7, 40 e poucos. Mas assim, ainda perdeu tempo, coçando, sabe? E cantou fácil, 7,48, falei, gostei do passarinho. Aí me deu um estalo, eu lembrei, falei, aquele dia que ele tava assim, ele ficou com a fêmea, né? Só que do lado, sem ver, e 5 horas eu abri, assim eu fiz. Assim eu fiz no outro domingo. Aí foi a grata surpresa. Ele deu 8,34 nos 10 e 12 nos 15. Mas cantando coisa de maluco. E ele é lindo, ele vem, ele meio que dá uma de ponta no coxo, ele mergulha assim e volta cantando e sobe e dá cambalhota cantando. É lindo de ver. É diferente, muito diferente. E um volume absurdo cantando e pegou uma parelha boa, pegou o C Bayer bom. Então a parelha ajudou. Então aí eu arrepiava e fiquei louco com o passarinho, o volume, coisa de maluco, todo mundo que via, olhava, falava, cara, é impressionante, não tem igual. E aí a gente fica todo felizão, né? Todo felizão. Aí eu falei, não vou levar mais, só que coça aqui por dentro, né? E aí eu falei, vou ter que levar de novo. Não vou. Aí trocando ideia com o Leandro, falei, Leandro, eu não vou levar ele mais não. Ele, leva mais um, depois você não leva mais. Eu falei, Aí levei, passou alto de novo, 7 e pouco. Na final deu 8,59, deu quase 9. Ele ficou numa esquina e o pessoal tinha feito uma brincadeira lá entre eles, né? Quem cantava mais tal. E toda hora ficava passando gente, ele se deu uma perdidinha. Toda hora ele estava repetindo, cantando, chegava a gente, ele dava uma paradinha, passarinho novo, né? Não está acostumado com tanto movimento ainda. E era novidade, todo mundo queria ver. Acabou que atrapalhou ele um pouquinho nesse dia, mas ainda finalizou com 8,59, quase 9.
Aí eu falei, pô, agora eu vou parar, né? Porque senão o passarinho, vou forçar ele muito, a gente empolga, a gente quer que canta, mas ao mesmo tempo a gente não pode empolgar demais. Aí já arranquei fêmea, deixei quietinho, o passarinho não esfria pra nada, não queria esfriar, até hoje tá embolando na mão, começando a cair umas peninhas, mas não para de cantar, canta muito, e é um dos pássaros que eu aposto muito, tô muito feliz com ele, agradeço a Deus todos os dias por ter colocado ele na minha mão, né? Deus é maravilhoso, e eu poder conduzir ele, então é uma expectativa grande agora para 2025, se Deus quiser fazer uma muda boa, e vamos para disputa. Valeu?